Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Controle Externo, que fala sobre o cotidiano do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós vamos continuar na edição de hoje a conhecer um pouco mais dos projetos prioritários que foram realizados durante o ano do centenário do TCESP em 2024. No programa anterior, nós conhecemos dois desses projetos, Ania Audit e EPC Play. Agora, você vai conhecer mais dois. Vamos começar com mais um que fala sobre inteligência artificial, mas esse voltado para as decisões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Acompanhe. O trabalho da fiscalização, ele exige que os auditores conheçam como que o tribunal tem decidido a respeito de diversos assuntos, diversas matérias que a gente instrui, né? Então, conhecer das decisões da casa é de suma importância no desenvolvimento do nosso trabalho, para fazer as instruções dos processos, seja de matéria contratual, seja de contas de prefeitura, primeiro setor, enfim. E é por isso que é importante a gente consultar as decisões dos conselheiros, para compreender, nesses casos ou casos análogos, de que forma o tribunal pensa em determinadas situações, para que a gente, analisando o ato em si, consiga ter um parâmetro, um ponto de comparação e assim conseguir exprimir nossa conclusão de forma objetiva, sem ser a forma que eu penso, mas sim a forma que a instituição pensa em relação a esse ato. Então é importante a gente estar sempre consultando as decisões emitidas aqui pelos nossos conselheiros por conta disso. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nas últimas décadas, tem tido uma grande transformação, permanente mudança. E para esse trabalho, ele não pode parar. Ele não pode ser um órgão que chegou num ponto e falou, olha, está bom, aqui não vamos... Não, ele tem uma subida eterna, assimilando novas tecnologias. Quando eu cheguei no tribunal, o tribunal funcionava com máquina elétrica. Era a máquina de escrever, os relatórios tudo era no papel. Isso foi mudando, chegou o computador, o processo eletrônico, mas isso não para. E é importante que o tribunal tenha esse vírus, que é o vírus da permanente mudança. Vai chegar a resposta. 721 pessoas votaram. 3, 2, 1. E o projeto vencedor foi o uso da IA na análise automatizada da jurisprudência do TCESP, com 56%. Podem vir ao palco os vencedores. E a ferramenta que existia é uma ferramenta que trabalhava muito assim, com uma forma de caça-palavras. Então não era uma ferramenta muito eficiente para conseguir compilar facilmente os entendimentos do tribunal. A gente precisava encontrar palavras-chave para ir buscar todas as decisões que tinham essas palavras-chave, e você tinha que ler decisão por decisão para conseguir encontrar uma que se adequava para o seu caso. Eu vou utilizar o termo ou a expressão pesquisa de preços ou pesquisa de preços defasada, o sistema ele não vai entender o contexto disso, a nuance dessa expressão. Então ele vai trazer todas as decisões que contém essa expressão. E pode ser que ele traga decisões que sejam regulares ou decisões que sejam irregulares. Pode ser que ele traga apenas decisões que comentem sobre pesquisa de preços, sem entrar no mérito da regularidade ou irregularidade dessa questão. Eu tenho um hábito bastante de utilizar a ferramenta e verifiquei que seria uma grande oportunidade de pensar em algo inovador para desenvolver esse trabalho. E aí foi quando eu conversando com Elon, e nós pensamos assim, vamos propor uma ideia para pesquisa de jurisprudência atual. A Ania Juris, ela é uma ferramenta desenvolvida com a finalidade de facilitar a pesquisa de decisões da casa. Ela se diferencia do sistema atual de pesquisa de consulta de decisões, porque ela faz o uso de inteligência artificial para tornar a pesquisa mais precisa. Tem como eu posso dizer, um pré-trabalho
que analisa todas as decisões num determinado período de tempo de uma vez só. E quando você fizer uma pesquisa, essa ferramenta de inteligência artificial que vai te dizer quais são as decisões que melhor se adequam à sua pesquisa. Então esse trabalho ali que era muito maior, de você ter que ler decisão por decisão para conseguir encontrar uma que se adequava para você, esse trabalho em tese não vai existir mais, porque a inteligência artificial vai fazer para você. Então é aí que está a grande inovação. Foi muito interessante a gente poder verificar como o tribunal, a nossa casa, reagiu diante do desafio que representava a utilização da inteligência artificial. Como ela poderia ser aqui aproveitada? Nós tivemos, pela nossa DTI, a criação desse instrumento de inteligência artificial voltado para as necessidades do Tribunal de Contas do Estado, que é a ANIA. Mas ele é um instrumento que até então não tinha uma face voltada para atividades específicas. Ele genericamente se colocava à disposição de todo o tribunal. E veja que 2 dos projetos vencedores do CAPEFIS já se utilizaram da ANIA para sua concepção. Como nós vimos, a ANIA Audit, que é um instrumento diretamente voltado aos trabalhos de auditoria e fiscalização, com toda a valia que sua aplicação representa, e agora a ANIA Juris, que se propõe a ser um instrumento que organize de forma sistêmica, lógica e facilite o acesso ao conteúdo das decisões do tribunal dentro da instrução processual, para uso tanto daqueles que instruem como daqueles que vão decidir os processos sujeitos à nossa jurisdição. Então, é a casa, é o nosso servidor que se apropriou desse instrumento para benefício e aperfeiçoamento da nossa prestação jurisdicional. Há uma certa apreensão e descrença quando a gente trata de inteligência artificial. E eu acho que foi importante aqui nesse projeto que a gente acabou desmistificando alguns desses pontos, né? A gente conseguiu fazer com que as pessoas, principalmente os colegas do grupo, conseguissem utilizar e entender como funciona a inteligência artificial, para que ela serve, que a gente consegue utilizá-la e não o contrário, né? Não ela que vai nos dominar, e nós que a utilizamos como uma ferramenta, como qualquer outro tipo de software. Então, todas as áreas do tribunal podem se beneficiar de uma ferramenta como essa. Então, a fiscalização, por exemplo, quando está pesquisando alguma coisa para instruir um relatório de fiscalização, os gabinetes, quando precisam entender ali quais que são as decisões mais recorrentes do conselheiro responsável por um gabinete. O pessoal do administrativo está fazendo alguma licitação, está responsável por uma licitação para contratar algo, por exemplo, também vai se beneficiar, vai conseguir entender, conseguir buscar qual que é o entendimento do tribunal sobre determinada matéria muito mais fácil. Ela tem a expertise de ler toda a base de dados de decisões e de uma forma de conversa natural, como se fosse com uma pessoa. Você conversa e pergunta coisas específicas ou genéricas, e ela tem a capacidade de trazer respostas simples e direta para auxiliar no trabalho. E como o nosso projeto envolve muita tecnologia e nós não somos expertise nessa área, nós convidamos o Alisson da DTI para fazer parte do nosso grupo, e também com enfoque assim das decisões, e os gabinetes também utilizam muito dessa ferramenta de pesquisa de jurisprudência. Nós convidamos o Bruno Nagata, do gabinete do conselheiro Dimas Ramalho. O desenvolvimento da ferramenta em si, ela tem se dado de uma forma muito ágil, tá? Então, logo houve a premiação, a concretização do CAPEFIS, já iniciamos o desenvolvimento da ferramenta, a princípio com o desenvolvimento de todo o planejamento e previsão do escopo e dos requisitos do sistema em si.
Isso tudo recebendo, claro, também orientações aí lá da diretoria de coordenação estratégica. E a gente pode dizer que realmente as atividades têm avançado de uma forma bastante rápida, porque a gente tem se dedicado ao desenvolvimento da ferramenta, mas isso também sem prejuízo das atribuições próprias do nosso cargo. Foi tanto um desafio como uma forma também, para mim, de crescer profissionalmente, porque eu precisei me aprofundar muito no estudo, né, de técnicas de processamento de linguagem natural e outras formas de utilizar a IA para resolver esse problema. Eu acredito que para os integrantes do grupo, lá da parte da fiscalização e dos gabinetes, foi a questão do refinamento. O que é esse refinamento? É entender quais são as partes importantes de uma decisão para a gente conseguir fazer com que a IA retorne essas informações e, além disso, verificar se essas informações estão corretas. Então é importante verificar caso a caso, decisão a decisão, todas as respostas da IA e verificar se ela está trazendo informações relevantes e corretas. O usuário hoje, ele pode simplesmente falar, olha, eu quero saber sobre orçamentação, e não necessariamente utilizar a palavra, o termo pesquisa de preço, que seria aí um sinônimo, vamos dizer assim. A ferramenta vai entender que orçamentação se trata também de pesquisa de preços e vai trazer decisões que tratam de orçamentação e também de pesquisa de preços. E se ele fizer um filtro mais refinado, ele pode delimitar essa pesquisa apenas aos casos irregulares, entendeu? Ou então somente aos casos regulares. E isso traz, na verdade, um resultado muito mais preciso para ele, muito mais ágil. É importante a participação do servidor. Isso aí não é uma ideia iluminada de que surge lá em cima e que transforma tudo. Tem que ser algo com a participação dos servidores, que é o que está vivendo os maiores problemas. E é com eles que nós contamos para continuar a mudança. O desenvolvimento do projeto, para mim, ele foi muito enriquecedor. Primeiro porque é um grande projeto que impacta o tribunal, não só o nosso dia a dia aqui na fiscalização, na terceira diretoria, mas também, como eu comentei em outra oportunidade, diversos outros, a maioria dos departamentos aqui do tribunal, né? E também conheci profissionais de grande valor para a instituição, que são comprometidos e têm nos ajudado a enriquecer o desenvolvimento do projeto e também, com certeza, estão contribuindo com a história do tribunal. E o fato de trabalhar com pessoas com quem eu nunca tinha trabalhado. Né? É comum aqui na TI a gente conversar com pessoas da fiscalização, da administração, mas eu nunca estive num trabalho tão próximo, né? Dia a dia, todos os dias a gente se conversava. Foi bem... A gente ficou um pouco nervosa ali na hora da apresentação, mas no fim deu tudo certo e esse reconhecimento é bem gratificante. Mesmo que seja desafios grandes, com o talento que a gente tem no tribunal e com a capacidade de coordenação que a gente consegue empenhar, a gente consegue chegar a resultados que talvez a gente pensasse que não fosse possível. O instrumental que a Ania Juris traz consigo, que está em fase final de desenvolvimento nesse instante, ele trará um benefício enorme às nossas atividades, porque não há perspectiva de final da sua utilização, mas sim de cada vez mais ele ser aperfeiçoado, de um repertório de decisões logicamente estruturado. Certamente ele será a base daquilo que é tão importante, tanto para dentro quanto para fora, que é termos, num futuro breve, um serviço de jurisprudência sistematizado e à disposição tanto do próprio tribunal para suas atividades quanto dos nossos jurisdicionados. Pois é, espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais desses projetos inovadores implementados pelo Tribunal no ano passado e que seguirão a serviço da Corte de Contas Paulista e, por conseguinte, do povo paulista. Vamos conhecer o quarto e último projeto eleito em 2024? É hora de falarmos do bem-estar dos servidores. Conheça o aplicativo BemTCESP.
O que a gente percebeu é que o tribunal ele tem informações a respeito dos servidores e também ele produz conteúdos de questões acerca da saúde, e só que essas informações elas não eram bem disseminadas nos meios do tribunal, e a gente queria uma aplicação que apresentasse essas informações em um ambiente único. A gente queria aumentar e melhorar alguns aspectos que a casa já fornecia aos servidores nas áreas de saúde física, saúde mental e também controle da sua vida funcional, criando ações nessas respectivas áreas que visasse aprimorar a qualidade de vida dos servidores do tribunal. E toda a iniciativa, toda a inovação que vem no sentido de melhorar esse ambiente do trabalho, né? E criando não só uma harmonia para que se tenha uma produção, uma produtividade maior, mas também utilizar a inovação, que é uma necessidade permanente, né, de estarmos sempre inovando, para exatamente tratar dessa questão dos recursos humanos. E esse projeto tem uma vantagem, porque ele racionaliza, né, e facilita informações que antigamente você tinha necessidade de fazer um requerimento, um pedido, e isso hoje, através de um aplicativo, está disponibilizado online, né, e você pode ter todas as informações necessárias sobre a sua carreira, o seu momento em que você está vivendo no tribunal. Três, 2, 1. Fim da votação. Bem-estar e motivação dos servidores. 52% dos votos. Nosso presidente vai proceder à entrega dos certificados de vencedores na categoria Bem-estar dos servidores. O BenterCesp é uma aplicação que a gente pensou para apresentar informações para os servidores acerca da sua própria carreira, bem como informativos de saúde, seja física ou mental, e também informações de como proceder diante de emergências. O desenvolvimento da ideia do projeto, ele percorreu, acho que, um longo caminho de discussão. Inicialmente, nós éramos 2 servidores, eu e o Elon também da terceira DF, discutindo soluções aí de ações de bem-estar para os servidores da casa. Ele tinha uma proposta, eu tinha outra, e a gente não chegou num consenso de qual seria mais importante e prioritária a ser tratado no momento durante o CAPEFIS. Em virtude dessa discussão, a gente conhece aí o Paulo Almerti, da DGP de outros trabalhos e de outras atuações dele em relação também ao bem-estar do servidor. Então a gente convidou ele para participar dessa discussão, e ele chegou com uma nova temática em relação ao que poderia ser tratado, né, no CAPEFIS. Eles tinham algo voltado para a saúde física, mas eles também tinham outras propostas também para a questão também de unificação de informações do servidor aqui da casa, né? E até eu trouxe um pouco aquela questão da pirâmide de Maslow, de motivacional, né? Que pra gente alcançar o topo dela, a gente passa por necessidades básicas até chegar à autoestima. Então, a gente unificar tudo em um único projeto, a gente estaria cobrindo essa pirâmide de forma completa. Inclusive, a gente traz as questões de desenvolvimento de carreira, dentro do eixo de carreira, a gente estaria chegando até a melhoria da autoestima do servidor. Então a gente pegaria os 3 eixos: saúde física, mental e a questão também de evolução na carreira, que seria o terceiro eixo, para fechar esses assuntos num só. Baseado na experiência que a gente teve com o Portal TCESP, que é um aplicativo em celulares, eu pensei que a gente poderia replicar uma solução
em aplicativo móvel. Por quê? As vantagens seriam a utilização de recursos que só existem no mobile, por exemplo, geolocalização, recursos de tirar fotos, tirar vídeos, que ainda não estão totalmente implementadas no nosso aplicativo, mas futuramente a gente pode incorporar essas ferramentas no nosso aplicativo. Foi por isso que eu achei que seria muito interessante a gente utilizar um aplicativo em vez de utilizar um sistema baseado em navegadores tipo Chrome, Firefox, o Edge. Eu gosto muito de realizar atividade física continuamente. Então, para mim, a prática de atividade física pela manhã ou até no final da tarde me faz trabalhar de uma outra forma, e faz ter mais energia durante o dia. Inclusive, eu tive a honra e a alegria de ser vice-campeão da corrida do servidor organizada pelo Tribunal de Contas. Então, eu tive uma motivação extra e um carinho maior para estar trabalhando no eixo de saúde física e motivando outros servidores à prática regular de qualquer modalidade esportiva que existe. Fiz levantamentos dentro do tribunal de documentos, de tudo que havia aqui dentro, a respeito de saúde física, a respeito de ergonomia, o que já havia produzido internamente. E a partir das lacunas que nós visualizamos, nós implementamos o desenvolvimento da publicação dessas informações e novas ideias para estar propiciando e motivando os servidores a realizar uma prática regular de atividade física. Então, dentro do aplicativo, nós já temos desenvolvidos ferramentas que já são muito bem aceitas no mercado, que têm a sua eficácia comprovada. Por exemplo, nós temos já exercícios de respiração para diminuir o estresse do servidor em determinadas situações. Nós temos checklist de postura, nós temos exercício de ginástica laboral também para o servidor conseguir acompanhar, ou seja, já estão desenvolvidas ferramentas que podem efetivamente melhorar a qualidade de vida do servidor e já estão disponibilizadas dentro do aplicativo BNT-CESP. Então nós queríamos abordar tanto a saúde física, a saúde mental, quanto a gestão da carreira funcional do servidor dentro do tribunal. E também inserindo nesse ambiente informações que o servidor antes deveria ligar para outros setores e requisitar as informações para outros servidores. Assim, através do aplicativo, os próprios servidores conseguem ter acesso direto às suas próprias informações. Esse trabalho representa uma novidade muito importante que o CAPEFIS, dentre tantas outras, pôde proporcionar. Porque ele, diferente dos outros 3 temas, ele se voltou para aspectos não da nossa atividade funcional, da nossa atividade fim, mas para aspectos do bem-estar e da informação dos nossos servidores. Bem-estar físico, emocional, bem-estar no ambiente de trabalho, aspectos que nos parecem da maior importância. E sendo assim, este aplicativo do BNT-CESP, ele tem com essas características uma função de propiciar ao nosso servidor, a par desses aspectos ligados à saúde, informações da maior relevância sobre a vida funcional do servidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Com a toque de dedo no aplicativo do BNT-CESP, você imediatamente será remetido a essa informação, o que faz com que ganhe-se tempo e tranquilidade de saber que a um toque da tela você terá todas essas informações disponíveis. E esse processo de inovação se deu através desse último nosso CAPEFIS, no aniversário nosso de 100 anos, foi uma iniciativa de que os servidores que participaram, debateram, passaram por um processo, por um crivo bastante exigente, porque tivemos vários projetos e este foi um dos selecionados que eu entendo da maior importância, porque trata exatamente do nosso maior patrimônio, do nosso maior ativo, que são os nossos servidores. Eu acho que a gente teve alguns desafios no desenvolvimento desse projeto,
O principal deles, na minha cabeça, foi a integração entre as equipes. Porque a gente chegou cheio de sonhos, cheio de ideias ali, e a gente não sabia qual que era a capacidade das equipes técnicas, a gente não sabia quais eram as limitações. É por isso que eu acho importante a integração que a gente acabou tendo com o Comitê Estratégico, com a Cecília, com o DTI, porque elas acabaram nos mostrando que aquelas ideias abstratas e dispersas que a gente tinha podiam ser concretizadas dessa forma como foi. Durante o percurso de desenvolvimento dessas ações, nós conhecemos muitas pessoas capacitadas aqui no Tribunal de Contas que nos ajudaram com este desafio, dentre elas a doutora Fernanda, que é a diretora do Dados, e ela já desenvolveu e continua desenvolvendo uma série de trabalhos relacionados com saúde mental, e desde então ela tem nos ajudado, tem contribuindo muito com as ações que a gente está levando, disponibilizando a todos os servidores da casa por meio do BNTCESP. Então, é importante mencionar também a participação extremamente proveitosa da Diretoria de Coordenação Estratégica, DCE, que efetivamente fez o meandro ali de colocar todo mundo do grupo em contato, dar o passo inicial, tirar o cronograma inicial do papel. Então foi uma participação extremamente proveitosa, inclusive para mim e para o Saulo, por exemplo, que estávamos participando de 2 projetos vencedores. Então, inicialmente poderia parecer ser algo muito complexo para nós conseguirmos desenvolver esses projetos no espaço de tempo que foi nos dado, mas com o auxílio da DCE, isso se tornou possível. No meu caso, essa colaboração e integração com setores de TI, administração e outras diretorias também da fiscalização veio a colaborar e somar muito para mim aqui dentro do tribunal, uma vez que a soma de esforços e compartilhamento de conhecimentos é muito rica para a gente que desenvolve trabalhos tão diferentes, fiscalizações de diferentes órgãos. Então, ter contato com áreas diferentes nos possibilita a ter ideias diferentes também. Realmente é uma sensação de muita alegria de saber que um projeto que foi bastante estudado antes de ser proposto, né? Ele teve uma boa aceitabilidade e que a gente poderia também estar oferecendo algo que poderia ser muito útil para os servidores, né? Então, a gente saber que vinha um desafio muito grande pela frente na implantação desse projeto foi algo que o servidor ele comprou e ele acreditava. Então a gente tinha que fazer realmente posteriormente isso virar realidade. Nós, como membros do projeto BNTCESP, estamos muito felizes porque quase metade dos servidores do tribunal já fizeram o download e já acessam o aplicativo. E já deixo também o meu convite para os outros servidores poderem acessar essa nova ferramenta disponibilizada aqui no tribunal e ter acesso a conteúdo de grande relevância para o seu próprio bem-estar, para a sua vida funcional, e deixar suas sugestões, opiniões e feedbacks para a gente continuar desenvolvendo essa ideia e aprimorar outras funcionalidades dentro do próprio aplicativo. Como tudo que diz respeito à tecnologia, o aplicativo BNTCESP não é um produto acabado. Ele é um produto em permanente desenvolvimento e permite que se agreguem uma série de elementos que vão formando um conjunto de informações que propiciará que requerimentos possam ser feitos a partir do aplicativo, já que ele está inteiramente conectado com todas as informações da vida funcional de cada um de nós. Sendo assim, e vejam que a tecnologia da informação acaba sendo um elemento de ligação comum de todas as 4 teses vencedoras que a gente for verificar. E nesse sentido, este aplicativo ele ainda terá muito a dar e acrescentar à vida de todos nós que temos a felicidade de trabalhar no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
No ano de 2025, já houve uma temática para escolher os projetos inovadores. Vão tratar sobre comunicação interna. Mas isso já é assunto para os próximos programas. Agradeço a sua audiência, agradeço a você que nos acompanha desde sempre. Continue no canal no YouTube do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para mais informações e também ligado nas nossas redes sociais. Até o próximo programa.